Shakespeare viveu o fim da era elizabetana, ou seja, o fim do reinado da Rainha Elizabeth, um período de grande instabilidade política na Inglaterra, pelo fato de essa rainha não ter deixado herdeiros e ter a sua legitimidade questionada. É nesse contexto que Shakespeare escreve a peça Júlio César, uma peça que levanta questões políticas que são atemporais. Elas servem para a Roma Antiga, para a Inglaterra Elizabetana e servem para os dias de hoje também. É muito interessante pensar nas questões levantadas por essa peça. Essa é a vinheta! No vídeo anterior aqui do canal, eu comecei a falar um pouco sobre a vida de Júlio César. Eu recomendo bastante que quem não assistiu, veja. E nesse vídeo eu comentei que Júlio César formou uma aliança com Crasso e Pompeu que ficou conhecida como o Primeiro Triunvirato. Porém, conforme o poder de Júlio César crescia, a aliança de César e Pompeu se tornou uma inimizade, e essa inimizade entre eles levou Roma a uma guerra civil entre os defensores de Pompeu e os defensores de César. A peça de Shakespeare começa após César ter derrotado os aliados de Pompeu e está retornando a Roma. Os plebeus então celebram o retorno triunfal de César a Roma. Já nesse início da peça, César ele é avisado por um adivinho que ele precisa tomar cuidado com os idos de março, ou seja, o dia 15 de março. E ele começa a receber vários presságios de que alguma coisa bem ruim vai acontecer com ele no dia 15 de março. Mas César, confiante, decide desprezar todos esses sinais. O momento em que esses presságios aparecem são pássaros, tempestades, sonhos. Eles criam um clímax muito interessante na peça. Mas é interessante pensar em como vários políticos ignoram sinais claros de que seu poder irá ruir, porque são cegados por essa grandeza do poder, achar que está num patamar elevado de confiança que nada poderá atingi-lo, e aí de repente algo vem e realmente acontece. E aí nós descobrimos que Cássio, junto com outros senadores, está tramando o assassinato de César. E nós descobrimos isso quando ele convida Brutus, que é um aliado, grande amigo de César, para participar dessa conspiração. Ele argumenta que o poder de César está crescendo tanto que logo ele vai se tornar um tirano. E que assassinar César seria proteger a República. Mesmo Brutus sendo um grande amigo de César, ele tem fortes ideais. Ele acredita na República e ele aceita fazer parte dessa conspiração para defender a República. Ele faz o que ele acha que é certo para defender esse ideal. Cássio aqui é um exemplo de pessoa mal intencionada e com forte poder de manipulação. Já Brutus é um exemplo de pessoa com fortes ideais, com fortes princípios, mas que acaba a partir disso a ser manipulada por pessoas mal intencionadas. E quando vê, já está em um mar de lama. Quando vê, o pior já aconteceu. E é no terceiro ato que nós chegamos finalmente aos idos de março. E é nesse momento que ocorre o assassinato de César no Senado e onde ele diz a sua frase memorável, até tu, Brutus. E depois da morte de César vem um dos momentos mais interessantes da peça, que é quando Brutus sai do Senado e vai fazer um discurso para o povo explicando o motivo da conspiração que matou César. E ele vai e faz um discurso com palavras, digamos que simples, e o povo é convencido de que eles tiveram um bom motivo para matar César. O povo aplaude, mas em seguida Marco Antônio, que era grande amigo de César, vai também fazer um discurso. E nesse discurso, que é muito bem elaborado, que é um discurso poético, ele consegue
acender o ódio no povo por esses conspiradores. Ele consegue causar uma revolta na população pela morte de César. E o povo que ouve esse discurso começa a atacar os conspiradores, a incendiar a casa dos conspiradores. Pessoas que não têm nada a ver com a conspiração também são atacadas no meio dessa confusão, caos generalizado. E nesse momento fica muito claro o como que esse povo ele é capaz de ser manipulado por discursos bem elaborados, discursos que são feitos para emocionar e conseguem inflamar os ânimos da população. Outro fato que é muito comum até os dias de hoje. Inicia-se então uma guerra contra esses conspiradores. Esses conspiradores vão ter finais muito trágicos. E Marco Antônio diz que entre eles, Brutus era o melhor, porque ele era o único que realmente fez aquilo por algum ideal. Os outros todos fizeram com más intenções. Essa guerra, então, é vencida por Marco Antônio e por Otaviano, que era filho adotivo de César, e futuramente Otaviano virá a ser o primeiro imperador de Roma, usando o nome César Augusto. Essa peça de Shakespeare ela é muito inspirada na obra de Plutarco, Vidas Paralelas. É bem provável que Shakespeare leu essa obra, ele teve acesso a ela, e a partir dela ele escreveu a peça Júlio César. Apesar disso, a peça conta com vários elementos que são da época que Shakespeare vivia, questões de vestimentas, questões culturais. Então, para as pessoas de hoje que reclamam porque no filme X ou Y tinha um elemento que não era da época, Shakespeare já fazia isso. Então é preciso pensar que essa é uma obra que não é lá da Roma Antiga, essa é uma obra da Inglaterra elizabetana, que Shakespeare está falando muito sobre o tempo que ele está vivendo, mas que algumas dessas questões que ele levanta são atemporais e que fazem muito sentido até os dias de hoje. Eu recomendo bastante quem quiser refletir mais sobre o assunto que leiam essa peça, porque ela traz assim, fortes reflexões para a gente pensar sobre a política e as questões que permeiam o mundo que vivemos. Esses são alguns dos pensamentos que eu tive ao ler a peça e gostaria também de saber como que vocês pensam sobre essas questões que são levantadas. E se você gostou desse vídeo, peço que deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos, certo?